já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Trucidados sem serem invasores. A Model destaca em sua análise o fato de os 5 terem morrido como invasores de terra, quando na verdade não eram. O máximo que efetivamente fizeram foi abrir algumas pequenas picadas e roçadas nas terras do lado de lá do rio, ou seja, nas terras de Marlon. Mas eles tinham sede local e se fixaram com suas famílias todas do lado de cá, dentro de terras que tinham sido destinadas a eles pelo Jetate. Mas não interessava a Marlon ter por vizinhos esses inimigos em potencial. Esses trabalhadores ainda não eram efetivamente invasores, mas poderiam vir a ser. O fazendeiro resolveu o problema da maneira, para ele, mais simples. Foi lá e matou os 5. Caso nanico de injustiça gigante. No processo de Eugênio Lira, continua Felipe Amodeu, temos um caso de baderna processual muito mais evidente, mas na chacina de Itacaúnas temos um caso menor, nanico, um caso de morte de processo paralisado há só 1 ano. Isso nos faria olhá-lo como um caso de menor importância. Mas não é um exemplo de todas as constatações que fizemos no processo de Eugênio. A autoridade policial agiu exemplarmente. A autoridade judiciária foi eficaz. O Ministério Público foi contundente na sua denúncia. Mas tudo parou. A indiferença com que esse proprietário de terra suprime 5 vidas de maneira truculenta e com requintes, a sua certeza de impunidade, tudo isso demonstra a necessidade de que esse processo também seja submetido a este tribunal. Estes 5 trabalhadores são tão vítimas quanto vítima foi Eugênio. Felipe Amodeu fez ainda outra constatação. Nós somos os fracos nessa história. Nós somos os advogados, os trabalhadores rurais. Nós todos que estamos preocupados com essas questões. Constatamos nossa absoluta impotência. Causa do sem casa. O advogado referiu-se ainda à sua experiência como defensor dos sem casa, populações urbanas que lutam pelo direito à moradia. Tenho funcionado como advogado criminal de grupos invasores de terra de terrenos urbanos no Rio de Janeiro. Famílias inteiras de pessoas que trabalham normalmente suas atividades, trocadores de ônibus, empacotadoras de supermercado, famílias regulares, pessoas de bem. Não são desempregados, mas subempregados. Pela contingência da estrutura social voraz, eles não têm hoje condições de ter suas habitações na cidade. E o que eles têm feito é invadir terras, terrenos urbanos. Ontem falávamos no sem terra, hoje falamos no sem casa. Daqui a pouco vamos falar no sem escola. Dentro em pouco, no sem saúde e até no sem roupa. Esperamos apenas não ter que vir a trabalhar pelos grupos que se autodenominam sem dignidade. Brechas da lei brasileira. O quadro traçado por Felipe Amodeu e também por outros advogados e juristas que se pronunciaram durante a segunda sessão do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio leva a crer que existe hoje um verdadeiro cipoal jurídico, um emaranhado de leis que, ao invés de esclarecer e disciplinar as normas de conduta dos indivíduos e suas coletividades e das coletividades, serve apenas para confundi-los. E nós todos estamos, prossegue Amodeu, bastante descrentes das respostas que essa baderna jurídica possa nos trazer. Ao longo do tempo, as leis foram sendo escritas e, curiosamente, dentro das próprias leis, por vezes, nós vamos esboçando soluções. O mesmo Código Penal que se está usando para tentar punir os assassinos de Eugênio Lira nos dá uma solução muito curiosa: o direito à legítima defesa. Esta lei, que não foi feita pelo trabalhador rural e em nenhum momento pensou em beneficiá-lo, pode, na verdade, ser usada a favor dele. É uma lei elaborada pelo regime brasileiro de 1941,
que não se pode dizer que foi progressista. Trata-se do princípio da legítima defesa que está definido no Código Penal com toda a clareza. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Ora, na prática, a coisa funciona de modo simples, prossegue o advogado. Vocês estão roçando o campo, abrindo a terra para o plantio e de repente aparece uma cobra. Neste caso, ou vocês jogam a cobra fora ou matam a cobra. Amodeu passou a falar então do direito de resistência definido no Código Penal enquanto legítima defesa, e deu mais um exemplo. Vejamos o caso denunciado aqui de um grileiro profissional que, querendo afastar os poceiros de sua terra, dá voos rasantes com um avião em cima de grupos de poceiros. Ele deu o primeiro voo, ninguém fez nada. Agora imaginem que naquele grupo estava a mulher e uma filha de um de vocês. Ele deu o segundo voo, ninguém fez nada. Ele estava cometendo um crime, estava expondo a perigo a vida dessas pessoas. Tanto estava que no terceiro voo arrancou e dilacerou em 1000 pedaços os miolos e a cabeça da mulher e da filha dela, que também podia ser a filha de um de vocês. Agora pergunto, se, no segundo voo, alguém desse um tiro na cabeça do piloto, estava cometendo algum crime? É muito provável que não. Com isso, não estou recomendando uma revolução social. Estou só sugerindo o que a lei impõe. Vocês têm o dever de defender o que é de vocês. Não estou dizendo para todo mundo pegarem armas e ir lá tomar terra do fulano. Só estou dizendo que o Código Penal diz claramente que vocês podem se defender. Outras formas de direito de resistência. O direito de resistência adquire também outras formas. Ele não tem necessariamente de passar pela força, continua o advogado. O direito de resistência pode também se exercer através de uma atividade sindical intensa, séria. O direito de resistência, por exemplo, é Lúcia Líria aqui, depois de 10 anos reclamando, resistindo. Assim como o próprio marido dela resistiu, pois também já andava armado. Estava ele apenas se cuidando diante das ameaças que recebeu. Vejam, se ele estivesse armado no momento em que ele sofreu o atentado e sacasse sua arma, poderia até matar o pistoleiro, então não estaria morto. Ele estaria agindo erradamente ao andar com uma arma? E se esse avião irresponsável que dilacerou uma mulher fosse derrubado, alguém estaria cometendo algum crime? Condenações de todos os tipos. Amodeu chega finalmente às suas conclusões. Vamos punir o judiciário que deixa o processo parado durante um ano. Vamos punir o Ministério Público. Vamos comprometer também a OAB, porque afinal de contas ela tem uma comissão de direitos humanos e não fez nada. Mas a gente não pode se limitar nesse trabalho em achar os culpados. Todos nós somos rigorosamente culpados se não tivermos coragem de fugir desse comportamento hipócrita de ficar tão somente punindo desbragadamente, acusando causadores desses malefícios sem tirarmos disso uma norma de comportamento. Essas 5 vítimas foram chamadas para atravessar o rio de canoa e foram convocadas para ir ao encontro de uma juíza que não existia e foram amarradas, eram 5 homens contra 7 agressores, mas deixaram-se amarrar. Eles foram tangidos e mortos. Se eles não tivessem sido tão brutalmente assassinados, talvez fosse hoje até o caso de condená-los. Porque eles não tinham o direito de morrer como os bois. Porque eles não estão permitindo que amanhã vocês também morram como os bois, tangidos. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.